Bom dia, Elisandra Ribler por aqui, mais um tempo com Deus, mais um tempo onde nós nos colocamos aos pés dele para receber dele tudo aquilo que ele tem preparado para as nossas vidas. E hoje nós vamos continuar falando sobre a obediência. E dentro da obediência existe um alarmante, existe um agravante, vamos dizer. E eu quero falar sobre uma palavra que talvez vai confrontar muita gente. E essa palavra é a preguiça. A preguiça é um dos temas menos falados, mas mais perigosos na nossa vida espiritual. A preguiça da alma, não a preguiça física, a preguiça da alma. Aquela que impede a gente de avançar, aquela que está bloqueando as nossas decisões e que principalmente está transformando aquilo que deveria de acontecer agora em protelação. Eu jogo para depois, eu faço depois. E a Bíblia, queridos, é extremamente dura quando nós falamos sobre isso. O Provérbios 6, do 9 ao 11, é muito forte. Eu quero ler para você. Diz assim: preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Elas não têm um líder, não têm chefe nem governador, mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando vai se levantar? Então o preguiçoso diz: eu vou dormir somente um pouquinho. Eu vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas enquanto ele dorme, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Uau! O que acontece nesses versículos? 3 coisas. Primeiro, a preguiça está lá, batendo na porta. Segundo, a pobreza vem. E terceiro, o ladrão entra armado. Queridos, Deus, ele nos dá portas espirituais na nossa vida. Nós já falamos sobre isso em alguns dos devocionais. E quando nós falamos da preguiça, ela é um pecado capital, sim. E ela abre portas para o que chama estagnação. Sabe por quê? Porque a estagnação, ela mata o nosso propósito de vida. Ela nos traz perda de tempo e, principalmente, a desobediência. A palavra diz lá em Provérbios 13, 4, assim: o preguiçoso deseja e nada alcança. Ou seja, ela sente, mas não age. Ela sonha, mas não cumpre. Isso é desobediência velada, queridos. Biblicamente, a preguiça, ela não é falta de energia. Ela é falta de direção. A preguiça, ela nasce de uma vida sem propósito, sem foco espiritual. Lá em Romanos nós encontramos: não sejam negligentes, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Aqui tem uma ordem nesse versículo: não negligencie. Não seja omisso, omissa. Seja fervorosa, seja fervoroso, seja ativo. E sirva ao Senhor. O que ele está querendo dizer aqui com servir ao Senhor? Siga o seu propósito. Deus te escolheu lá na barriga da sua mãe. Antes de qualquer pessoa te conhecer, o Senhor já te conhecia e Ele já escreveu um propósito para a sua vida. E se você não estiver perto dele, você não vai saber o teu propósito e você não vai conseguir ser ativo, você não vai conseguir receber do Senhor aquilo que Ele tem para você. Sabe, queridos, nós precisamos ser diligentes. E diligência é uma postura espiritual e não física. É estar pronto, é estar sensível, é estar disponível, é estar com os ouvidos abertos. Queridos, a preguiça é quando o meu corpo consegue fazer sim, mas a minha alma não quer. Quantas coisas você precisa fazer, mas a sua alma não quer. E quando nós somos atacados por Satanás, ele está falando assim no nosso ouvido: ei, deixa para depois, deixa para depois. Satanás é primoroso em adiar tudo. Sabe por quê? Porque é assim: depois eu oro, depois eu perdoo, depois eu faço, depois eu obedeço. Mas na Bíblia, queridos, quando nós tardamos, nós estamos desobedecendo.
Na história da Bíblia tem a história de Saul, que está lá em 1 Samuel 15. Samuel, ele fez o que Deus mandou, mas ele fez pela metade. Ele obedeceu tarde demais. E Deus chamou isso de rebelião. E ali, dentro do capítulo 15, no versículo 22, diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, uma obediência tardia, uma obediência atrasada, é nada mais, nada menos que uma desobediência disfarçada. O que Deus tem pedido para você e você tem tardado, tem deixado para depois. Queridos, a nossa obediência, ela está ligada totalmente à fé e ao cuidado que nós temos com as coisas que Deus nos dá. Lá em Hebreus tem uma parte que diz que nós não podemos nos tornar preguiçosos, mas imitadores do que pela fé e pela perseverança herdam as promessas. O que isso quer dizer? Que se eu não for diligente, não vai ter promessa para mim. Se eu não estiver pronta, se eu não estiver em prontidão para fazer aquilo que o Senhor me pede, eu não vou avançar, eu não vou subir de nível. Se eu não me movimentar em direção àquilo que o Senhor está esperando de mim, não tem obediência, não tem. E aí eu não vou herdar a promessa do Senhor na minha vida. Então, a diligência, aquele cuidado que eu vou ter com aquilo que o Senhor me dá, é uma espiritualidade totalmente ativa, é obediência ao Senhor, é falar: Senhor, eu não sou eu mais quem manda em mim, mas quem manda em mim é Tu, e eu quero fazer exatamente aquilo que Tu quer. O Senhor diz: ei, vigiem e orem. Vigiai e orai. Para quê? Para que não caia em tentação. Agora, como é que eu vou conseguir vigiar se eu estou deitada em berço esplêndido com preguiça? Como é que eu vou orar se eu não quero fazer o que Deus quer que eu faça? Sabe por quê? Porque eu tenho preguiça. E se eu cair? É a consequência da omissão. Eu vou cair em tentação. Eu vou abrir porta para Satanás. Porque Satanás não pede licença. Ele não bate na porta para eu abrir, não. Ele arromba. Então a preguiça, queridos, ela nos tira da vigilância. Desse lugar que o Senhor fala: ei, vigiem e orem. A preguiça me tira desse lugar. Agora, se eu estiver vigilante, se eu estiver cuidando de tudo, eu vou me proteger. Eu vou proteger a mim, a minha família, de toda e qualquer queda que pode vir a acontecer. Eu quero perguntar de novo: o que você precisa obedecer? O que o Senhor tem falado? Não faz mais isso, e você continua fazendo. O que o Senhor tem falado? Faça isso, mas você não faz. Vamos orar hoje, vamos pedir perdão para o Senhor e vamos iniciar um novo tempo. O Senhor tem algo especial, Ele tem uma herança para nos entregar e nós precisamos estar acordados, vigilantes, ativos, diligentes para receber aquilo que Ele tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa pela preguiça espiritual, emocional, mental, da alma. Oh Pai, nos perdoa por dizer sempre: depois eu oro, depois eu faço, quando Tu nos chama hoje. Pai, nos perdoa pela obediência atrasada, pela disciplina que foi quebrada dentro do nosso coração, pela negligência naquilo que Tu entregou para nós, Senhor, nos perdoa. Derrama, Senhor, sobre nós um espírito de diligência, de prontidão, de foco. Senhor, que nós sejamos rápidos em obedecer, rápidos em ouvir e rápidos em cumprir aquilo que Tu espera de nós. Desperta em nós, Senhor. Desperta em nós um coração totalmente com os olhos abertos para o Teu propósito, para que nós possamos viver as heranças que Tu tem para nós, que nós possamos estar vigilantes. Abre os nossos olhos, Senhor, nos cutuca, incomoda-nos, Jesus. Espírito Santo, não desiste de nós, nos perdoa, nos dá uma nova chance e que nós possamos viver as bênçãos que Tu tem para nós, entendendo que a preguiça não faz parte das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.